Paz do Senhor, glória a Deus. Iniciando aqui a transmissão do nosso culto de doutrina. Aleluia. Esperando aqui os participantes entrarem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a salvação mediante a cruz de Cristo. O sacrifício que foi realizado em nosso favor e os aspectos dessa salvação. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, meditando na sua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui adorando o seu nome, embora distante uns dos outros, mas estamos todos aqui, com a glória de Deus, em comunhão, falando uns com os outros, fazendo a leitura da palavra, orando num só propósito, num só espírito. A Deus seja a glória para todos sempre. Já temos aqui dois irmãos. Não sei como identificar, porque é a primeira vez que gravo. Pensou que seja a irmã Graça e a Kátia, minha esposa, né? Pronto. Já está entrando aqui a Kátia. Irmã Graça, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Nós estamos aqui com a saudade danada uns dos outros. Estamos acostumados a estar nesse convívio que temos, que chamamos de comunhão. Que esse momento agora não está nos sendo possível. Entrou agora também, pensou que é o Betel brasileiro do Siqueira, né? Eu não sei ainda identificar. Como diz aqui, Maria de primeira viagem, né? Você vai dando aí a informação, né? Trazendo um alô, né? A irmã Beth aqui está dizendo que está assistindo, amém, que Deus te abençoe. Abençoe também o irmão Márcio, em nome de Jesus. E a gente vai aproveitar esse momento aqui para ficar se comunicando, né? Estamos acenando uns para os outros. Irmã Raine Gomes, amém, a paz do Senhor também, que Deus te abençoe. Esse momento, a partir desse momento, o Betel Brasileiro Siqueira, que é o nosso canal, já está transmitindo simultaneamente, né? E entrou também aqui o nosso pastor, amém, pastor, que Deus abençoe. Tia Bel, Isabel Bezerra, é esposa do irmão Gomes, a Raine, amém, meu irmão. A paz, irmão Paulo, glória a Deus. Saudade danada uns dos outros, né? Mas vai já passar. Uma palavra de Deus é o suficiente. Através da criação, toda a criação aconteceu pelo haja, né? Toda a criação passou pela palavra de Deus. Haja luz, haja separação, haja vida. E é assim que nós cremos. Pai do Senhor Jesus para todos os betelinos. Povo abençoado, que é a orientação do pastor, dizendo que está acompanhando conosco, né? Se tiver alguma dificuldade de som, ou os irmãos tiverem com algum reflexo aqui atrás que eu não posso identificar, vocês me dizem aí, enquanto é tempo, enquanto a gente não inicia a pregação, e a gente procede para organizar. Está muito claro. Está muito claro? Então, deixa eu ver se eu consigo retirar aqui. Não sei mexer aqui, não. Deixa assim mesmo. Márcio Moreira, Deus te abençoe. Maria Moura, amém, glória a Deus. Estamos aqui fazendo essa primeira transmissão. Quero pedir desculpa por algum eventual erro aqui de edição. Não tenho muito conhecimento nessa área. E a gente vai tentando fazer aqui de maneira que a palavra de Deus seja propagada, né? E nos alegramos pela presença dos nossos irmãos. E volto a dizer, hoje nós vamos estudar sobre a salvação mediante a cruz de Cristo. Como Deus operou o nosso resgate, né? Falaremos como isso aconteceu, de que maneira, quais os aspectos dessa salvação, por que teve que acontecer assim, contrariando toda a imaginação humana, né? Fazendo a cópia aqui do que o reverendo Augusto Nicodemo diz. Ele diz que se fosse o homem desenhando a história terminaria mais colorida, né? Terminaria mais enfeitada. Mas aprove a Deus que essa história terminasse assim: o justo pelos injustos, o santo
pelo profano. E através da morte de Cristo nós passamos a ter vida, e o justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, fez com que nós fôssemos justificados. Yara Lima, que Deus te abençoe também. Glória a Deus, velho macho, aleluia, é um dos termos que eu uso, os irmãos estão usando aqui. A Silvana já está assistindo lá na minha casa. Maria Moura, tá ótimo, amém. Tia Bel também, Isabel Bezerra, a tia da minha esposa, a quem eu chamo carinhosamente de Tia Bel. Paz do Senhor, Silvana, Deus abençoe. Me dando mais um tempinho aqui, eu quero gastar mais uns minutinhos aqui, a gente vai se confraternizando, se comunicando aqui, vocês mandam uma paz daí, eu mando daqui, né? E dentro de poucos minutos falaremos sobre a salvação mediante a cruz de Cristo. Abelardo, que Deus te abençoe. Antônio Assis, amém, glória a Deus. Muita gente, graças a Deus, vai comunicando aqui, a gente vai cumprimentando. Esse período nós estamos em quarentena, estamos nas nossas casas, por determinação da justiça as igrejas se encontram fechadas, mas nós que somos igreja do Senhor estamos vivos, bem abertos à palavra de Deus, à oração do Senhor Jesus, e até o momento que Deus quiser, né? A nossa igreja é o Betel Brasileiro do Siqueira, o bairro que é o Siqueira, aqui próximo ao terminal, são 2 quadras do terminal, e fica aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Raimundo Martins, olá rapaz, mais conhecido como Canidé, um grande abraço, meu irmão. Adriana, Deus nos abençoe, você com essa iniciativa de fazer e trazer a palavra para escutar, algo que realmente nos conforme nesses dias difíceis, amém. A palavra de Deus é o refúgio para a nossa alma, a palavra de Deus é o socorro para o aflito, né? A paz do Senhor, Betelinos, a irmã Beth está sempre presente para a glória de Deus, amém. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Deixa eu ver aqui, já são 7 horas e 6 minutos, né? Aproveitar para saudar a todos com a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz que nos trouxe paz. Delane Martins, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Rafael Oliveira, meu primo, que Deus te abençoe, meu irmão, seja feliz, Rafael. Irmã Eliane, Maria Eliane Lemos, é minha irmã. Na igreja deve ter alguma raiz aí para os nossos pais, né? A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Que Deus te abençoe em Cristo. Morrendo de saudade de vocês, sentindo falta do seu cuscuz, viu? Do seu abraço, de todos vocês aí. Aos domingos pela manhã nós temos o hábito de tomarmos café junto lá na congregação. Inicia às 8 horas da manhã. De 7 às 8 é o momento de oração que a gente tem. Às 8 horas as irmãs já começam ali a preparar o café que será servido. Às 8h30 é o momento do café, de 8 às 8h30. De 8h30 às 9 horas é o momento do café. E a partir das 9 horas a gente tem a escola bíblica. Todos os domingos também temos uma apostila. Estamos estudando sobre religião e religiosidade. Um tema muito atual, muito importante. E tem nos ajudado muito na edificação do corpo de Cristo, né? Nós temos sentido esse crescimento espiritual. Amém? Já cumprimentei a todos com a paz do Senhor. A partir desse momento eu estarei afastando aqui os comentários. Não mais farei leitura deles, para que não venha a atrapalhar o nosso culto, né? Depois a gente vai dar continuidade com esses cumprimentos. E agora é o momento de nós orarmos, pedindo a graça de Deus sobre esse culto de forma simples, ainda improvisado aqui, mas contamos com a sua presença porque Ele é fiel. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, e através do teu nome nos dirigimos ao nosso Deus, ao nosso Pai, certo de que Ele está nos ouvindo, certo de que Ele tem provido aquilo que é necessário para a realização desse culto. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão conosco conectados, que têm o objetivo de aprender de Ti para agradar ao Pai. Te louvamos também por aqueles que não têm o uso, o meio, a condição de acessar este culto, mas que se encontram em suas casas. Te louvando, te agradecendo, e te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco, usa-nos para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
Nós estamos usando uma revistinha, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. É sobre a cruz de Cristo, que é o guia do professor, que é o guia que eu estou usando, né? E a lição é a lição de número 8. Os irmãos que tiverem, né? É a salvação mediante a cruz de Cristo, ou a salvação que foi realizada através da cruz de Cristo. A palavra diz que este é um método para o homem, parece uma loucura. Como que um Salvador vai morrer pendurado numa cruz, né? Na caixinha humana, né? Ou na mente humana. Isso não é aceitável. Mas aprove a Deus esse meio, essa forma. E nós vamos entender por que tinha de ser assim. Porque alguém justo tinha que se entregar em favor daquele que era desonesto, daquele que pecou, daquele que morreu, daquele que afrontou a santidade de Deus. E nós vamos estudar hoje à noite sobre a salvação mediante a cruz de Cristo. Primeiramente nós temos que entender salvação de quê? Ou salvação por quê? Por que eu preciso de salvação? Eu não sei se vocês já falaram isso, mas eu já falei, eu já disse um dia que nunca tinha matado, que nunca tinha roubado, que nunca tinha ferido, que não tinha pecado. Isso porque eu não tinha o conhecimento do que isso representa, o que isso ressalta, né? O fato é que para matarmos não precisamos usar arma. Quando a gente se ira contra o nosso irmão, nós cometemos uma espécie de homicídio. E Jesus deixou isso claro. E a Bíblia diz que todos pecaram. A natureza humana caída, ela forma uma rebelião contra Deus. Ela se contrapõe aos atos de justiça de Deus, ao seu governo. E o grito de autonomia, ou quando o homem diz, rompamos de nós as suas ataduras, né? Que é o Salmo número 2. É o homem gritando independência e dizendo que precisa viver sem Deus, ou que optou por viver sem Deus. Então isso ressalta, né, na culpa. E a gente precisa entender que a salvação foi realizada por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, quando Ele nos resgata, nos dá vida e depois nos dá comunhão junto ao Pai. Eu quero convidar os irmãos a fazermos comigo, ou a fazermos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 em diante. Estou aqui estranhando com óculos, não me habituei ainda. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21, para a gente se ambientar com a palavra que será ministrada nessa noite, pela graça de Deus. Vou dar aqui um tempo para os irmãos, para que vocês possam também fazer a abertura de suas Bíblias, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vai falar do ministério da reconciliação, né? A gente vai depois entender que reconciliação é uma restauração de um relacionamento anteriormente quebrado. É uma reconciliação ou uma renovação de uma amizade. Aquilo que um dia foi rompido, aquilo que um dia foi quebrado, em Deus, ou melhor dizendo, na pessoa de Jesus, Deus traz essa reconciliação. Vamos lá, a leitura está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores ou representantes, né, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
Nós acabamos de ler 4 versículos. Esses versículos falam do ato redentor de Jesus Cristo, que nos traz para o Pai, que antes, sem Cristo, não há salvação. Nós estamos distanciados das promessas de Deus, distanciados do próprio Deus, mortos, essa é a condição, em delitos e pecados. Muito embora comamos, muito embora sonhamos, muito embora respiremos, sem Deus nós não temos vida, porque essa morte não é a morte que conduz ao homem à sepultura, é a separação de Deus, é o resultado da vida sem o Senhor Jesus, que faz com que o homem seja destinado ao inferno, que experimente, o distanciamento de Deus eterno, ou a morte eterna. Nós lemos aqui acerca da reconciliação, foram 4 versículos, e eu quero deixar claro aqui sobre tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. A vida de Jesus foi toda ela anteriormente predita pela Bíblia. O acontecimento do nascimento de Cristo, desde a anunciação a Maria pelo anjo, quando dizia: de ti virá o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, até o momento da sua cruz, tudo isso havia sido planejado por Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, os seus atributos eternos, um deles é a onisciência, já havia planejado antes da fundação do mundo, ou preparado a maneira de resgate, o seu cordeiro. Aqui na introdução, diz que Deus em Cristo nos salvou, isto é, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nada poderia ou nada pode ser mais precioso para nós do que sermos agraciados com essa salvação. Essa salvação para nós foi de graça, mas para Cristo foi um alto preço. Ela custou, melhor dizendo, Para que Cristo cumprisse a nossa redenção, Ele pagou um preço de sangue derramado, um sangue de um inocente. Alguém que nunca pecou tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, para nos dar paz com Deus. Então, antes de iniciar aqui a lição, eu preciso ter em mente quem eu era antes de conhecer Jesus, quem eu sou agora em Cristo e quem eu serei. É necessário que eu, como pregador responsável da palavra de Deus, ou qualquer outro que esteja pregando a palavra, tenha claro para seu ouvinte que sem a pessoa de Jesus na vida do homem, o homem é inimigo de Deus, ou simplesmente criatura. A filiação acontece através do sacrifício de Cristo, quando eu creio nele. Então, nós temos aqui um primeiro passo. Por que a cruz é necessária? Porque o homem estava distante de Deus, e o próprio Deus havia falado lá no Éden que essa alma que pecasse morreria. O homem morre, e essa morte eu já falei, a separação de Deus. Quando o homem morre, ele é sentenciado à separação de Deus eterna, é o salário do pecado. E como o pecado entrou por um homem esse pecado havia de sair. O homem constitui agora uma dívida para com o seu Criador, por conta do seu ato rebelde, a qual chamamos de pecado, e se faz necessário pagar essa dívida. Deus, sendo justo, não permitiria ou não deixaria isso em vão. Ele teria que cobrar do homem a culpa. É o resultado daqueles que não tiverem a expiação dos seus pecados, ou o perdão, como a gente vai ver aqui mais à frente. Então, nós vamos falar de que essa salvação, ela acontece em 4 etapas, ou em 4 aspectos. Ou na cruz, 4 modalidades acontecem para que a gente possa ser aceito por Deus, para que a gente possa ser inserido na família de Deus, para que a gente possa ter comunhão com Deus. Aqui no primeiro aspecto que nós vamos estudar é propiciação. Eu não sei se esse nome lhe é familiar, mas propiciar significa tranquilizar, ou melhor dizendo, apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Poucos de nós sabemos que o pecado suscitou a ira de Deus.
E é bom entendermos que a ira é um sentimento dirigido a uma ou mais pessoas em razão de uma ofensa. Nós ofendemos a santidade de Deus quando pecamos contra Ele. E a ira de Deus se acende contra o homem, porque ele, sendo justo, ele não pode compactuar com o pecado. Ele não pode deixar uma atitude pecaminosa impune, porque senão ele seria desonesto. Ele não poderia ser justo. Então, na cruz, o primeiro aspecto que Cristo realiza é aplacar a ira de Deus. No antigo pacto, essa ira era aplacado no propiciatório, quando era trazido um cordeiro que representava Cristo, que era um exemplo ou uma sombra daquilo que iria acontecer definitivamente, que aconteceu em Cristo. Então, propiciar significa apaziguar ou pacificar a ira. A ira de Deus requeria uma propiciação, porque a ira, havendo a propiciação, aplacava a ira. A propiciação deixaria aquele que é justo satisfeito. Era como se fosse um pedido de desculpa, né? A ira requer propiciação. A propiciação aplaca a ira de Deus. E a ira é causada pela sua intolerância ao pecado. Precisamos entender que quando Deus se ira, Ele não se ira como o homem se ira, sem motivo. A ira de Deus é um atributo justo, da sua justiça. Deus, sendo Deus, Ele não pode deixar impune o pecado do homem. Então, a ira de Deus é causada pela intolerância ao pecado, ou sob quaisquer formas ou manifestações de pecado. O pecador, o homem, nada pode fazer, dizer ou oferecer para compensar o seu pecado ou afastar a ira divina. Necessitamos de alguém justo, alguém que nunca pecou, que pudesse, representando a raça humana, comparecer diante do juiz e aplacar a sua ira. No tribunal humano nós precisamos de um advogado, alguém que nos representa, alguém que fala por nós, aquele que aqui não cometeu aquele delito a qual ele defende. A exemplo de Cristo, nós vemos o Cordeiro sem mácula, nós vemos o nosso Salvador, aquele que não tem pecado algum, comparecendo diante de Deus. Precisamos entender que existe uma disparidade muito grande entre o juízo humano, onde pode ser comprado, que se vende, que se negocia, com o juízo divino, que é justo juiz, aquele que não negocia, porque nada pode ser oferecido a ele, ele é santo em si. Então, o primeiro passo, o primeiro aspecto da nossa salvação é a propiciação. É o momento em que Cristo se oferece a Deus para aplacar sua ira. Sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, não há perdão de pecado. Então se faz necessário derramar o sangue de Cristo em nosso favor, ou o sangue de Cristo ser derramado em nosso favor. No primeiro tópico, no item 3 da apostila, para quem está acompanhando, Deus é graça e misericórdia. Deus que amou, em sua misericórdia e graça, tomou a iniciativa para reconciliar o pecado com ele. Assim, sua ira justa ficou apaziguada pelo fato do próprio Deus, em Cristo, ter tomado nosso lugar e ter morrido em nosso lugar. Nós precisamos entender que a iniciativa partiu de Deus. Se Deus não tivesse provido o Cordeiro, nós não tínhamos capacidade, condições de expiar a nossa culpa. O fato de Cristo nunca ter pecado e ter sido o único que assim agiu, que não teve culpa em si, que nunca transgrediu a vontade de Deus, que nunca desobedeceu a Deus, que não teve nenhum motivo de culpa, é o motivo pelo qual Deus aceita ou aceita-o como expiação do seu pecado. Então, propiciação é o ato de apaziguar ou de pacificar a ira de Deus. Na propiciação, Cristo nos livra da ira presente na cruz e da ira vindoura, quando acontecerá
o seu julgamento ou o juízo final, como nós conhecemos. Um pouquinho mais à frente, já é o segundo tópico, a redenção. É o segundo aspecto. Redenção significa comprar de volta, realizar um resgate, trazer novamente para si. Isaías diz que nós, tal qual ovelhas, cada um buscou o seu próprio caminho. Após o pecado, nosso comportamento não foi diferente do de Caim, que queríamos se distanciar de Deus, estar longe dele. Então, se faz necessário trazer para si novamente, realizar um resgate, trazer de volta. Então, o segundo aspecto da nossa salvação, depois da ira de Deus aplacada, é a nossa redenção. Reder ou redimir significa comprar ou comprar de volta ou trazer. É exatamente a efetivação de um resgate. Cristo nos resgatou, pagando o preço por seu sangue. Pela nossa liberdade, ele pagou um alto preço. O que acontece é que nós, depois de sabedores disso, somos tomados de um sentimento chamado gratidão. Quando nós percebemos o caminho que nós trilhávamos, quando nós, pelo Espírito, somos convencidos da situação de pecador que nós vivíamos, distanciados de Deus, sentenciados à ira vindoura, a experimentar a ira vindoura. E aqui, através da redenção, nós somos trazidos de volta, nós somos resgatados, comprados. Então, resgatado de quê? É aqui. Qual é esta situação da qual o homem precisa ser resgatado? O cativeiro do qual nós fomos libertos é o cativeiro moral. É a moralidade. Se nós observarmos para o mundo, se olharmos do ponto de vista meramente humano, não precisa de muito conhecimento, o mundo se encontra um caos. E não me refiro ao caos por conta do coronavírus, mas eu me refiro ao caos porque nós perdemos a moralidade. Nós perdemos os princípios, porque o pecado ele trouxe uma desordem, um caos ao mundo. Nós perdemos os princípios da lei de Deus. Nós deixamos de analisar, ou de cumprir, ou de fazer a vontade de Deus. Então nós encontramos um caos. O cativeiro é aquilo que nos prende, aquilo que nos mantém sem condição de reação. Ou seja, é necessário fazer um resgate. E esse cativeiro é formado por nossas transgressões e por nossos pecados, por nossas culpas. Porém, há mais por vir. Cristo deu a sua vida por nós, nos libertou desse cativeiro presente e nos libertou também do cativeiro final, realizando em nós uma redenção completa. A redenção final é livrar-nos do fogo do inferno. Muito pouco se fala, por temores, desta realidade. O homem tem negligenciado a verdade do Evangelho e não se prega mais o verdadeiro Evangelho do arrependimento. Não se gera mais a conscientização de que o homem pecou contra Deus e feriu a sua santidade, e aquele que fere a santidade de Deus está destinado ao inferno. A verdade é que Cristo nos resgata, nos traz para si, nos compra de volta. E agora, depois de resgatado, nós pertencemos ao resgatador. É como se eu te conduzisse, ou como o autor aqui da lição, eu quero deixar claro, não tem mérito nenhum humano aqui, só orientação divina, e também a apostila, a gente usa dos meios que tem para propagar a verdade, né? A verdade do Senhor Jesus. E precisamos deixar claro que nós pertencemos agora ao resgatador. A figura que me vem à mente agora é de um senhor que compra escravos numa feira, e depois esses escravos são selados com a marca do seu senhor, e agora ele vive para a glória desse seu senhor, para realizar a vontade desse seu senhor. Ele vive em função desse seu senhor. Então, nós precisamos atentar para o fato de que nós fomos resgatados,
que pertencemos agora a esse resgatador que é Cristo. E isso deve nos motivar a ter uma vida de santidade. A vida de santidade é contrário à vida de pecado. A vida de santidade é o resultado daquilo que Deus realizou em nosso favor. A vida de santidade é o oposto da vida de pecado ou iniquidade que vivíamos antes de sermos resgatados ou redimidos. Depois de aplacada a ira de Deus, que foi a primeira etapa que foi realizada por Cristo na cruz, depois de realizada a redenção, que foi o segundo aspecto que Cristo cumpriu na cruz, nós temos agora diante de nós o terceiro aspecto dessa redenção, que é a justificação. Justificar é declarar justo. É preciso olharmos para a nossa condição de homens e, sendo honestos com nós mesmos, nós saberemos, reconheceremos. Não precisa de muita profundidade, mas uma análise bem rasa. Nós sabemos que somos falhos, pecadores, transgressores da vontade de Deus. E que, como transgressores, ainda sem a justificação realizada, ainda sem o trabalho de Cristo, mediante a cruz ou a redenção através de Cristo, a salvação através da cruz, do sacrifício de cruz, nós somos condenados, nós não somos justos. Acontece que a justificação é o contrário ou o oposto da condenação. A definição de justificação é que essa ou aquela pessoa agora recebe a justiça daquele que foi entregue em seu favor. Na cruz acontece algo que a gente chama de dupla imputação. A minha culpa é colocada sobre o justo juiz, que é Jesus Cristo. E a sua justiça é colocada sobre mim, pecador. Para que eu tenha comunhão com Deus, Isaías 59 diz que não é possível que o homem tenha comunhão com Deus porque existe uma lacuna, um abismo, um espaço gigante ou assustador. Através de um escuro promovido pelo pecado, nós estávamos distanciados, está no passado, de Deus, porque pecamos. E a própria Bíblia diz em Isaías 59 que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, porque Deus é justo. Deus não ama o pecador. Deus ama o homem por qual ele comprou, derramou o seu sangue, e ele não olhou para o homem sob a perspectiva de pecador, ele olhou para o homem sob a perspectiva de justo, porque ele olha para o homem e vê Cristo. Deus, quando realiza a obra, louvado seja o nome do Senhor, da justificação, Deus está tornando possível a minha e a sua comunhão com Ele através do sacrifício de Cristo, que é justo. A justificação é o oposto da condenação. É o juiz considerando o culpado ou acusado inocente. Esse juiz é Deus. E além de considerar o pecador inocente, ele lhe concede uma posição justa diante dele. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, que ele diz: justificados, pois, pela fé. Tem um mosco aqui atrapalhando. Temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Não é possível ter paz com Deus sem a realização da justificação através da pessoa de Jesus Cristo. E quem é esse justificador? Quem é esse que ocupa o nosso lugar como um advogado diante do Pai? E justificação é um ato. Deus nos declara justos através do sacrifício de Cristo. E como é que eu tenho acesso a essa justificação? Como é que eu posso ser declarado justo, já que me foi concluído, o Espírito me levou a essa conclusão, de que eu sou pecador, de que eu quebrei os mandamentos de Deus, que eu suscitei a sua ira, que eu fui desleal por Ele. Ele me criou na eternidade, me amou primeiro, planejou tudo isso por mim, também por Ele, mas em seu favor em primeiro lugar, mas também por mim, porque me insere num plano extraordinário, um plano de santidade, algo que eu nunca cogitei. Como é que eu faço para receber essa justificação? Essa justificação ela não é comprada, como eu costumo dizer, ela não se encontra em prateleira de supermercado.
e nem nas grandes lojas, né? Essa justificação acontece na cruz, através da fé, e ela é gratuita. O valor já foi pago, foi um alto preço que foi pago, preço que homem nenhum era capaz de pagar. Então, além de Deus lhe considerar pecador justo, ele lhe concede uma posição justa. Como diz em Isaías 53, diz que lemos no Antigo Testamento, em Isaías 53, sobre o servo de Deus, que é Jesus, que é o justo e sofredor, que justificará a muitos, porque levará as suas iniquidades. Lá, o profeta messiânico, muitos anos antes, e eu não quero falar aqui porque eu não lembro quantos anos são, mas são centenas de anos, antes de Jesus vir, já havia essa profecia a seu respeito. E essa justificação nós recebemos pela fé. Antes, nós éramos o quê? Pecador. Vivíamos na prática do pecado. E a ação pecaminosa é um insulto à santidade de Deus. E agora, perdoados, aplacado a ira, agora, realizada a redenção, ou resgatados por Deus na pessoa de Jesus Cristo, na justificação nós somos perdoados e aceitos por Deus. Através da justificação, Jesus nos tornou membro da família de Deus, filhos de Deus e descendentes espirituais de Adão, né? De Abraão, que é o pai da fé. Aqueles que estão em Cristo estão justificados. Paulo esclarece melhor isso quando ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo te livrou do pecado passado, do pecado presente e do pecado vindouro. O sangue de Jesus é poderoso para me livrar e para lhe livrar de toda condenação. O último aspecto, caminhando aqui para o final, deixa eu ver quantos minutos a gente já está, 36 minutos, né? Caminhando aqui para o final. O último passo da salvação que é realizado na cruz, através da cruz, é a reconciliação. Esse passo que o escritor sabiamente falou é o mais conhecido de nós. A quarta imagem, ou o quarto aspecto da salvação, que veremos agora, é a mais familiar dos cristãos, por ser a mais pessoal. Mas o que significa reconciliar? Ou o que significa reconciliação? Nosso pastor aqui, eu vou abrir esse aspecto, esse parênteses. Isaías profetizou 722 anos, né? 700 anos aí antes de Cristo, para ser mais claro. Então, o que é reconciliação? Nós falamos de expiação, que foi o primeiro aspecto. Expiação é quando Cristo aplaca, propiciação, né? Aplaca a ira de Deus. Ele está ali satisfazendo a ira de Deus, cobrando, pagando a Deus, e Deus em Cristo cobrando do homem o salário do seu pecado. Depois nós falamos sobre a redenção, que é o ato em que Jesus Cristo nos resgata, nos compra para si, e nós agora passamos a pertencer a esse resgatador. Falamos do penúltimo, que é a justificação, aspecto da salvação, que Jesus nos torna justos diante de Deus, que Jesus Cristo nos justifica, se torna o nosso advogado diante do Pai. O Pai recebe o sacrifício de Cristo, e pela justiça de Cristo ser creditada a mim e a você, e o nosso pecado ter sido colocado sobre Cristo, liberou-nos, ou nos tornou justos, tirou de nós aquela culpa. E o último aspecto que nós vamos falar agora é sobre a reconciliação. O que seria reconciliação? Segundo aqui a nossa apostila, é uma restauração de um relacionamento quebrado. É uma restauração ou uma renovação de uma amizade. É uma historinha muito comum no nosso meio. É muito simples, essa história bíblica é de muito
de nós já conhecemos, quem não conhece vai ficar sabendo agora. Reconciliar é saber que um dia Deus esteve com o homem no Éden. É saber que todos os dias Deus estava com o homem, representante da natureza humana, com a mulher, né? Visitando, dialogando, tendo perfeita comunhão, e o homem quebra essa comunhão. O homem faz separação. Então é necessário reconciliar, ou refazer, ou restaurar esse relacionamento. É uma renovação de amizade. Então pressupõe que ela tenha sido quebrada. Não é possível rompida, não é possível reconciliar uma coisa que está ligada. Mas aquilo que foi quebrado pelo representante da raça humana, Adão, em Cristo, é reconciliado. O Criador e o ser humano estavam separados um do outro. Agora estão reconciliados com Deus mediante a fé ou a morte do seu Filho. Essa reconciliação é muito claramente falada no Romanos capítulo 5. Então, como é que ela acontece? Quem são as pessoas que produziram essa reconciliação? As pessoas que produziram essa reconciliação foi Deus Pai e Deus Filho que a executou. Nós vamos ver aqui que Deus, no momento da reconciliação, ele tem a figura de pai e não de juiz. A culpa já foi retirada lá no passo anterior, que é a justificação. Na reconciliação, Deus nos recebe como filho, ele é o nosso pai. E ele traz os filhos à comunhão do lar, ele traz a paz, como eu citei anteriormente, não quero citar muito texto para não confundir, mas Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: agora, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Somos trazidos à comunhão com Deus. Aquele que foi justificado, isto é, isento de culpa, agora tem comunhão com o Pai, tem acesso ao Pai, especialmente a oração. O que o escritor aos Hebreus fala, dirigido como Espírito, pelo Espírito Santo, é dirigir-nos à presença de Deus, é dizendo, olha, Deus realizou o resgate na pessoa de Jesus. Jesus Cristo propiciou-se, ou foi propício a Deus. O próprio Jesus já nos declarou justo, agora comparecei diante de Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo, vocês podem ir diretamente a Deus. No antigo pacto, como não havia ainda a ira de Deus sido aplacada, então tinha um rito, tinha uma orientação, tinha um aspecto. Somente o sacerdote podia comparecer diante de Deus. E primeiro ele fazia a expiação pelos seus pecados, porque ele havia pecado, e depois pelo pecado daqueles que haviam de entrar ou ser recebidos por Deus. Deus também faz reconciliação entre homens. O primeiro aspecto é a representação vertical, quando o homem e Deus são reconciliados. O segundo aspecto é a reconciliação horizontal, no horizonte, de homens com homens. Os homens estavam divididos, né? Nós somos conhecidos de dois tipos de raça, né? Comportamentos humanos, são os judeus e os gentios, que era o grupo de pessoas no antigo pacto. Cristo aproximou pelo seu sangue precioso gentios e judeus, formando uma nova humanidade no seu corpo. E como é que se realiza essa reconciliação? Para nós recapitularmos aqui novamente, primeiro acontece a propiciação. Cristo aplaca a ira de Deus. Depois, na cruz, Cristo realiza o nosso resgate, que é a redenção, nos comprando para si. O terceiro aspecto é que na cruz, Cristo recebe a minha culpa, a sua culpa, o pecado dos homens, e transcreve àqueles homens que creem nele, né, a sua justiça, justificando o homem diante de Deus e lhe tornando aceitável, ou justo, ou reto,
tornando possível a sua comunhão, que é o próximo passo, que é a reconciliação. Mas como isso acontece? E aqui a gente já está finalizando. Como se realizou a reconciliação? Que papel coube a cada uma das partes envolvidas nesse processo? Que é Deus, que é Jesus e que somos nós. Você também está inserido nesse aspecto da redenção, nesse aspecto da reconciliação, melhor dizendo. Você também está envolvido nesse resgate que Deus realizou em Cristo, que nós, como Igreja do Senhor, continuamos a realizar através da obediência do ID, do fazer discípulo, do batizar, do fazer e lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei, ensinando-vos. Como se realiza essa reconciliação? A quem coube cada papel? O autor dessa reconciliação é Deus. Aprove a Deus esse plano. Foi Deus quem o elaborou. Homem nenhum, força nenhuma, nenhum tipo de representatividade poderia realizar essa reconciliação. Foi Deus o autor da reconciliação. Eu estou lendo. É Ele de quem todas as coisas provêm, como diz o versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 5. É Ele quem reconcilia, é Ele quem concede, é Ele quem faz Cristo pecado por nós. Jesus realizou toda a vontade do Pai. Diz a Bíblia que Jesus se depara momentos antes diante dessa realidade de ser entregue na cruz e se aflige no espírito. Jesus fica aflito porque ele sabia que ia beber o cálice da ira de Deus, e o questionamento é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja realizada a tua vontade. Que é uma coisa que eu gosto sempre de bater nesse aspecto. Nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. A nossa vontade, depois de todo esse trabalho que foi de Deus realizado em nós, precisa ser a vontade de Deus realizada. Nós temos que crucificar o nosso ego, os nossos querer, os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo aquilo que é nosso, e dizer que seja realizada a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso é possível ser dito por alguém que experimentou esses aspectos da salvação. O homem, ele não abre mão disso se não for o Espírito agindo nele, convencendo. Então Deus é o autor da reconciliação. É Deus quem reconcilia, é Deus quem provê o reconciliador, é Deus quem aplaca a sua própria ira, porque nós não temos ato de justiça que pudéssemos fazer com que essa ira fosse aplacada. E Cristo é o agente da reconciliação. Por isso que o chamamos de Senhor, por isso que o chamamos de Salvador, por isso que o adoramos, por isso que rendemos a Ele a devida glória, o perfeito louvor. Por isso que nossa vida, muito embora falhe ainda, porque não fomos glorificados, isso é um aspecto final, quando teremos nosso corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo, quando de nós será expurgado todo pecado, retirado todo pecado, porque no céu não entra pecado. Então, Cristo é o agente da reconciliação. Deus, presente em Cristo e por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele. Essa obra terminou quando Cristo morreu na morte de Cristo. Ele recusou-se a imputar a nós as nossas transgressões, Ele quem Deus. Porque Deus sabia que se nós pagássemos pelo nosso pecado, que não seria possível, se nós fôssemos à cruz para pagar pelos nossos pecados, nós morreríamos simplesmente, porque não havia como nos ressuscitar, porque nós não tínhamos como vencer a morte, porque nós havíamos pecado e o salário do pecado é a morte. Cristo nos reconciliou com Deus, fazendo com que fosse imputada a nós a justiça de Cristo. Todas as pessoas, por meio de Cristo, aquelas que creem em seu nome, podem ser reconciliadas com Deus Pai. Nós não temos aqui a porta ou a chave da porta, do céu, que diz aqui quem entra e quem não entra. Isso não é o papel da igreja. Mas a Bíblia nos assegura, testifica para nós dessa verdade, que não é possível adentrar os céus sem experimentar ou sem ser beneficiado por esses 4 aspectos da salvação. Cristo é o agente, Deus é o autor e nós.
Qual papel cabe a nós? Na nossa redenção, a fé. Na redenção dos demais, ou na propagação, ou na reconciliação, através da propagação da palavra de Deus, como o texto que lemos, em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21, no versículo 20, Paulo diz: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, rogasse aos homens, ou vos exortasse. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não é possível haver pregação da palavra de Deus sem antes anunciarmos a condição do homem, sem falarmos do trabalho que Deus em Cristo realizou em nosso favor, e sem falar da responsabilidade do ID. Para nós identificarmos o tamanho dessa responsabilidade, Cristo, depois de ressurreto, encontra com os discípulos e diz: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ide por toda a terra, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Levai adiante esse meu trabalho. Nós somos embaixadores da reconciliação. Esse é o papel que nós exercemos no trabalho de Deus. Da parte de Deus, a reconciliação já foi feita. Mas o texto de Paulo nos chama a uma atitude, que nos reconciliemos com Deus. Não é suficiente expor uma doutrina inteiramente ortodoxa da reconciliação, sem jamais apelarmos às pessoas que venham a Cristo. Por isso, somos embaixadores de Cristo, somos seus enviados, somos seus representantes pessoais, falamos em seu nome e falamos por Ele. É através de Deus que nós falamos. O Espírito é que nos impele a fazer isso. Aquele que operou por meio de Cristo a fim de nos reconciliar, agora opera por nosso intermédio a fim de que nós possamos anunciar a reconciliação. Esse texto, ou essa pregação de hoje, ela está sendo vista atualmente por 20 pessoas. Mas nós não sabemos mensurar a dimensão dessa pregação. A nossa vontade é que pessoas que ainda não experimentaram esse propósito de Deus nas suas vidas, a nossa oração é que essas pessoas que não experimentaram esses aspectos de Deus possam conhecer através dessa simples pregação. A conclusão desse estudo, e agora eu vou ler a apostila, a conclusão diz que a propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. A ira de Deus é a cobrança. Eu vi aqui e li para vocês que ira é um sentimento dirigido a uma ou mais pessoas em razão de uma ofensa. Então a propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. A redenção ressalta o nosso cativeiro. A justificação ressalta a nossa culpa. E a reconciliação ressalta a nossa inimizade com Deus. Mas Deus tomou a iniciativa salvadora. Deus propiciou a sua própria ira. Ele nos redimiu da nossa miserável escravidão, situação de pecado em que vivíamos. Ele nos considerou justo em sua presença e Ele nos reconciliou consigo mesmo. Para finalizarmos, eu quero fazer a leitura de Hebreus capítulo 2, versículo 3, eu já deixei marcado para facilitar. E Hebreus capítulo 2, versículo 3, esse é o momento em que eu lhe responsabilizo como ouvinte do Senhor. Eu quero deixar bem claro que a palavra de Deus é salvação e condenação. Eu não deixaria de falar isso. Salvação para aqueles que creem e condenação para aqueles que rejeitam essa verdade. Deus, sendo justo, Ele não vai deixar de cobrar do homem o salário do seu pecado, que é a morte. E novamente digo, mais de uma vez falei nessa pregação, a morte não é o descer para a sepultura, porque senão Deus não seria satisfeito ou aplacado a sua ira. É verdade que aqui Cristo está aplacando a ira dos filhos de Deus, aqueles que creram,
Aquele que não creu vai experimentar o julgamento de Deus sem nenhum aspecto da salvação. Aquele que não crê vai se deparar com o justo juiz no final da sua vida, ou no início de uma vida eterna, ou de uma morte eterna, de uma separação eterna. E o justo juiz não negocia, o justo juiz não se vende, o justo juiz não é possível argumentar com ele. E o que a Bíblia diz é que nós temos que responsabilizar os nossos ouvintes, e hoje, nessa noite, eu lhe responsabilizo. Como responsável pregador que sou, como temente a Deus, eu lhe faço uma pergunta que o escritor de Hebreus, capítulo 2, versículo 3 fez. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar se nós fizermos pouco caso do trabalho de Cristo na cruz? Como escaparemos nós se tivermos a convicção, a consciência e sermos indesculpáveis diante de Deus, sabedores de que Ele realizou em nós todo esse trabalho? Eu quero orar e finalizar. Agradecer a Deus pela participação de cada um. Louvar a Deus por este culto. Já saudei no início a todos com a paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento. Quero saudar também a você, que durante o culto eu não fiquei lendo para não atrapalhar a pregação. E quero orar, e a minha oração é agradecendo a Deus por este ato da salvação, por esses aspectos da salvação. Porque eu sou consciente, sabedor, que eu não era capaz de pagar minha dívida. Que eu não tinha como pagar ou satisfazer a justiça de Deus, porque eu nunca fui justo. Não há homem justo senão Jesus Cristo. A justiça só pode habitar naquele que nunca pecou. Ou então a justiça habita naquele que nunca pecou e é transcrita a mim e a você. Curve a sua cabeça, mas fique na condição, se não puder fazer de outra forma, curve o seu espírito diante de Deus e vamos orar. Deus, nós te louvamos, agradecemos o teu nome e te bendizemos por tudo que o Senhor realizou na cruz em nosso favor. Nós somos sabedores, Senhor, que ferimos a tua santidade, quebramos a tua lei. Nós somos sabedores que o Senhor, como justo juiz, não podia deixar de cobrar o salário do pecado, mas que aprove a ti, Senhor, através da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, preparar o justo Cordeiro, o santo Cordeiro, como diz João, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e colocá-lo na cruz e satisfazer toda a tua justiça, aplacando a tua ira, trazendo-nos para ti através da redenção, nos comprando por um alto preço, no derramado sangue do teu Filho que é inocente, e nos reconciliando contigo, nos dando vida. Nós te louvamos, Senhor, porque essa verdade está intrínseca em nós. Esta verdade, Senhor, grita dentro do nosso ser. Nós te louvamos porque aprove ao Senhor revelar o Cristo a nós. Aprove a ti declarar-nos essa verdade. E nós a tomamos na condição de filhos. Nós fazemos, Senhor, a atitude de abraçar essa verdade, de viver em prol dela. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é fiel, ainda que nós sejamos infiel. Te agradecemos por este culto, damos ele por encerrado, fazemos a leitura aqui, o pastor Pérez está do outro lado, mas fazemos a leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o momento que Paulo finaliza a sua carta de 2 Coríntios, carta à igreja de Corinto. E ele faz uma saudação dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, sejam conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. São muitos aqui os que falaram, né? Vou começar aqui de forma aleatória pela irmã Beth. A paz do Senhor Betelinos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui Delane Martins, Deus te abençoe. Rafael está assistindo. Maria Eliane, Isabel, irmão Márcio Moreira, Kátia, pastor Pérez, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. O irmão Mateus, Leirimar, que bom. Roberto Ivan, colega de escola, que Deus abençoe. Irmã Eliette, irmão Giovanni, Mulugu,
O Levizão, é o nosso jovem lá da igreja, que Deus abençoe. Irmão Marcos, irmão Silvelena, irmã Cisânia, aí no Lagoa do Juvenal, que Deus abençoe a todos. Irmã Elânia, que Deus abençoe. Irmão Delano, Deus seja contigo, meu irmão. Alessandro Vieira, olha aí, rapaz, lá da nossa Lavras da Mangabeira. Bruno Guedes em Juazeiro ou Barbalha, não me lembro bem agora. Irmã Graça, que Deus abençoe a todos. Irmã Rose, o irmão Paulo, a Sara, filha do irmão Marcelino. Newton Alves, lá do nosso interior também, penso eu que está no sítio Taquari, não sei lhe dizer. Lúcia Teles, nossa colega de trabalho, né? Louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Vou finalizando aqui a live. Peço perdão porque a gente esquece de um e de outro, né? Irmã Suzana, Adriana Moura, esposa do meu primo. Olavo Menezes, louvado seja Deus. Não sei se está em Messejana ou em Bela Cruz, mas receba o meu abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Cristina Bezerra, amiga de longas datas, glória a Deus. Irmã Valdene, irmã Bete, Anderson Costa, pastor Anderson, que Deus te abençoe. Sítio Colina, o pessoal que está lá em Presidente Nereu, Santa Catarina, que Deus abençoe a todos. Maria Helena Florencio, que Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Raquel, Maria Elizabeth, minha tia, irmã Silene, fiquem todos com a paz do Senhor, um forte abraço.